Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Hoje o assunto é relacionado a como eu consigo, a partir de dois pontos, construir uma função que modela um fenômeno que pode ser um fenômeno prático. Primeira parte do vídeo eu vou mostrar um pouco mais da parte teórica. Como é que a partir de dois pontos no plano cartesiano eu consigo construir uma função utilizando como base o princípio de função afim. Aqui no canal a gente já gravou um vídeo sobre função afim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois quem quiser ir lá dar uma olhadinha vai complementar essa parte que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então primeiramente eu vou mostrar um pouquinho sobre a parte teórica. Então pessoal, um pouquinho sobre a parte teórica. É o seguinte, bom pessoal, o nosso objetivo é, a partir de dois pontos, eu estou dando um exemplo aqui, supondo que seja o ponto 1, 4 e 2 e 6, a partir de dois pontos eu quero construir uma função que permite modelar esse fenômeno de forma mais ampla. Isso significa o quê? Que se eu pegar valores e quiser saber, a partir do ponto 1, 4 e 2, 6, valores projetados para o futuro, levando em consideração esse formato de função aqui, ó, que é uma função afim, y igual a x mais b, eu possa, a partir dessa função, então ver como esse fenômeno se comporta futuramente. Os meus pontos que eu vou dar aqui como exemplo é 1, 4 e 2 e 6. A minha função geral afim é a, como a gente já conhece, ax mais b. Então é essa função, esse formato que vai me permitir então modelar esse fenômeno utilizando como formato geral essa função que é uma função afim. Para fazer essa construção, eu vou utilizar o conceito de sistema linear. Utilizando esse formato de escrita, observem que ax1 mais b igual a y1, ax2 mais b igual a y2 é o formato desta função afim de modo geral, que é a escrita algébrica que a gente utiliza para construir função afim. Então o que eu vou fazer? O meu ponto de saída é 1, 4 e 2 e 6. Eu vou pegar e chamar o meu 1 de x1, o meu 4 de y1, o meu número 2, x2 e o 6, y2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e substituir aqui no meu sistema linear. Então vai ficar assim, ó, pessoal, só substituindo. Então, ó, A vezes, quem é o meu x1, pessoal? 1, mais B igual. Quem é que é o meu y1? Ó, eu estou substituindo nessa sentença aqui, ó. O meu y1 é o 4. O outro, ó, A vezes x2. Quem é o meu x2? O número 2. Mais B igual. Quem é meu y2? É o 6. Bom, agora a gente precisa resolver esse sistema linear. Eu vou utilizar o método da substituição para resolver esse sistema, mas eu poderia resolver por outro método. O que o método da substituição me diz? Que eu tenho que escolher uma das duas funções e isolar uma das variáveis e substituir na outra. Então eu vou fazer primeiro a reescrita. Como é que eu posso reescrever? A vezes 1 é simplesmente o A, mais B igual a 4. Depois, 2 vezes A, eu só vou escrever de novo colocando 2 na frente. Então fica 2A mais B igual a 6. O método da substituição então me diz o seguinte, eu vou escolher a primeira linha e vou isolar o A. Então fica assim, ó, A igual a 4 menos B. O que eu fiz nessa passagem, pessoal? Eu simplesmente isolei o A, troquei de lado B, trocando de lado então eu troco o sinal, eu sei que A é igual a 4 menos B. O que eu vou fazer com 4 menos B? Eu vou substituir na minha equação de baixo aqui no lugar do A, ó. Então vai ficar assim, ó, duas vezes. O A eu sei que é 4 menos B, eu estou só seguindo essa sentença, certo? Então 4 menos B mais B igual a 6. Fazendo os cálculos, então, ó, 2 vezes 4 e 2 vezes menos B, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes menos B, menos 2B. Mais B igual a 6. Então fiz, né, a propriedade distributiva, o chuveirinho que o pessoal diz. Agora eu vou juntar os meus termos semelhantes. Menos 2B mais B é simplesmente menos B. O 8 que está no lado esquerdo, eu vou colocar para o lado direito. Então fica 6 menos 8. Indo aqui então para o meu lado superior, eu vou colocar aqui em cima no meu quadro. Então, ó, menos B igual 6 menos 8 é menos 2. Como eu quero saber o valor de B,
B e não de menos B, eu vou multiplicar simplesmente por menos 1. Então isso aqui fica igual, B igual a 2. Eu sei que o meu B vale 2. Para encontrar o A, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e colocar no lugar do B aquilo que eu achei que é 2. Então fica o seguinte, ó, A igual a 4, o meu B, eu já encontrei, é 2. Então, A igual a 4, 4 menos 2, que é 2. Como a minha função geral, ela se escreve nesse formato, agora eu só vou substituir no lugar do A eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é 2, e no lugar do B eu vou colocar 2 também. Então, ó, a minha função fica y igual a 2x mais b. Y igual a 2x mais b é a lei de formação, é uma função afim. Então, é a função afim que modela esse fenômeno e passa sobre o ponto 1, 4 e 2, 6. Se a gente fizesse um teste e colocasse no lugar do x, para ver se está certo, né? Se a gente colocasse no lugar do x 1, então ficaria 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 1, 2, mais 2, que é 4. Então a gente pode ver que o primeiro par ordenado lá já deu certo, 1 e 4. Se a gente colocar o próximo lá, 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 2 é 6. Ou seja, fazendo o gráficozinho aqui no final, só para a gente fechar essa análise, então, ó, o meu par ordenado 1 vou fazer menor para a gente ter a proporção, 1, 2, 3, 4. Então, ó, o meu ponto 1 e 4 e o ponto 2, 2 e 6, então 4, 5, 6, aqui o ponto 2 e 6, então esses são os meus pontos originais. Se eu traçar uma reta sobre eles, né, essa reta aqui, essa reta é a representação da função que eu encontrei antes, que é essa função aqui, ó. Y igual a 2x mais 2 é a função que passa ao mesmo tempo sobre os pontos que eu tinha inicialmente, que é o 1 e o 2, como está escrito lá em cima, 1 e o 2, e o 2 e o 6. Então, y igual a 2x mais 2 é a função que a gente queria encontrar, então fizemos o movimento de pegar 2 pontos inicialmente e a partir desses 2 pontos, então eu construí uma função que é uma reta no plano cartesiano que me permite modelar esse fenômeno se eu quisesse numa análise prática fazer uma análise desse fenômeno para o futuro. Para deixar isso ainda mais claro, como é que isso funciona na prática, eu vou mostrar para vocês agora como isso funciona na análise de uma situação de crescimento populacional. Vale destacar que esse método aqui também é conhecido dentro da matemática como interpolação linear. Então o que a gente acabou de fazer, na verdade, é um processo de interpolação, tinha 2 pontos, de um formato bem teórico, a partir de 2 pontos, então a gente construiu uma função que me permite interpolar um fenômeno prático para o futuro. Mas vamos ver como funciona na prática, pessoal. Então, uma situação prática de como a gente poderia pensar a função afim vamos a um problema, pessoal. Então, supondo que eu tenho uma cidade que conta em 1980 com uma população de 16.264 habitantes, no ano de 2000 ela chegou a 22.646 habitantes. Supondo que o crescimento fosse linear, que ele continuasse nessa proporção, determine a população em 1994. Então, o que a gente tem que fazer a partir desse problema, pessoal? Pensar de como eu poderia tirar os pontos desse problema. Então aqui, ó, eu já deixei pronto para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas o que significa esse 80 aqui? Como em 1980 eu tinha 16.264, como o meu problema está dizendo ali, então ó, o meu valor de x vai ser 80 e o meu valor de y1 e y1 vai ser de 16.264. Observem, pessoal, que 80 e 16.264 faz a relação entre o tempo e a quantidade de habitantes. O outro ponto que eu tenho é a informação que no ano 2000 eu vou ter 22.646 habitantes. É outro ponto que relaciona tempo e habitante. Aqui eu coloquei 100, pessoal, porque eu fui mantendo as proporções, né? Se na década de 80 é 80, 90, 90, então até o 100 significa para nós aqui o ano 2000. Então, eu tenho 2 pontos.
do que a gente já mostrou da parte teórica sobre como a partir de 2 pontos eu consigo construir uma função afim, então a gente a partir daqueles 2 pontos consegue construir esse sistema. Então o meu valor de x1 vale 80, o meu valor de y1 vale 16.264, como a gente fez antes, né? O x2 vale 100 e o y2 22.646. Resolvendo esse sistema, utilizando também, a gente poderia utilizar o método de substituição, como a gente fez no exemplo anterior, a gente então chegou nos seguintes valores. A gente encontrou que o A vale 319,1 e o B menos 9.264. Substituindo no formato geral da minha função afim, como também fizemos anteriormente, então eu consigo chegar que a minha lei de formação geral, que modela a relação entre o tempo e o crescimento populacional dessa cidade é y igual a 319, só substituir no lugar do A esse valor, né? 319,1x menos 9.264, que é o valor de B que eu encontrei também fazendo a resolução desse sistema linear aqui, ó, pessoal. Como a gente já tinha feito anteriormente, mas a resolução desse sistema me permitiu então modelar e ver que o crescimento populacional dessa cidade cresce com relação a essa lei que eu acabei de construir. A pergunta do problema é, tá, então, levando isso em consideração, quanto era a população em 1994, que é para nós aqui no formato 94. O que eu fiz? Eu peguei esse valor e substituí no lugar do x da minha função interpolada, né? Depois de ter feito o processo de interpolação. Então, 319,1 vezes 94 menos 9.264, então eu consegui encontrar que a população em 1994, era de 20.731, levando em consideração que esse crescimento populacional continuaria crescendo na mesma proporção, ou seja, continuaria crescendo proporcionalmente com relação a uma função que a gente está modelando aqui, como se fosse uma função afim. É um exemplo bem interessante de como a gente pode pensar numa aplicação de que a partir de 2 pontos dados, que pode ser 2 pontos reais, como a gente acabou de analisar, eu consigo construir uma lei de formação e essa lei de formação me permite ver como esse fenômeno se comporta no futuro ou analisar outros pontos do fenômeno, como era no nosso caso, analisar como a população estava em 1994. Então, depois dessa prática, dessa maneira de a gente enxergar como isso funciona, como a gente pode utilizar essa ferramenta matemática para analisar uma situação prática como a gente viu, que é uma situação que envolve crescimento populacional, então a gente consegue ter uma visão bem ampla de como essa ferramenta matemática pode ser importante para entender um pouquinho mais os fenômenos que estão relacionados inclusive ao nosso dia a dia. Queria aproveitar agora no final desse vídeo, deixar um grande abraço a todos e também fazer o convite para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os vídeos que nós vamos fazer sobre matemática, sobre curiosidades matemáticas e sobre a matemática vista de uma forma mais ampla. Então, um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!